No dia 12 de junho, no Brasil, se comemora o Dia dos Namorados, uma data que foi criada nos anos 60 por um publicitário, o João Dória, que é pai do político João Dória, numa tentativa de incrementar o comércio nesse mês que era um pouco mais fraco em termos de venda, sugerindo que, para demonstrar amor, precisaria mais do que beijos, ou seja, comprar presentes para os namorados. A data do dia 12 de junho foi escolhida em função de ser a véspera do dia do santo casamenteiro aqui no Brasil, o Santo Antônio, que é reconhecido por esse tipo de milagre em função de duas histórias. Uma que teria ajudado uma mulher em Nápoles a se casar, uma mulher que não tinha dote na época e que teria conseguido, então, através de um comerciante que havia prometido dedicar um certo dinheiro a Santo Antônio em função de agradecimento de um milagre, e também é uma outra história de que uma mulher que procurava casamento e que por muito tempo pedia a Santo Antônio, um dia se irrita, joga a estatueta de Santo Antônio pela janela, essa estatueta cai na cabeça de um senhor que se apaixona por ela quando vai devolver essa estatueta, ela acaba se casando, e daí vem todas as simpatias, né, de colocar a estátua de Santo Antônio de cabeça para baixo, na água, no congelador e assim por diante. Sabemos que isso é algo muito típico brasileiro, já que fora do Brasil, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, se comemora o dia de São Valentim, que é em fevereiro, dia 14 de fevereiro. Mas aqui a nossa data, então, dia 12 de junho, e para falar sobre essa data, nós vamos dar dicas de harmonização para pratos típicos para o Dia dos Namorados. Eu sou o professor Júlio César Kunz e essa é a Confraria Wine Expert. Vamos lá então, nossas dicas de harmonização para o Dia dos Namorados. Vamos falar de alguns pratos que são mais comuns nesse dia, né? Vamos começar com sushi. Sushi é um prato que da culinária oriental ou japonesa, né? E que está muito ligado, né? Ocasiões de namoro, de sair em casal para comer um sushi e, enfim, né? Ter um jantar romântico. O sushi é fundamentalmente, claro, com frutos do mar. O sushi de salmão vai ser o mais conhecido, mas tem outras coisas além do sushi, né? Sashimi e outros preparos que fazem ser um jantar bastante eclético, muito difícil de harmonizar. Então a dica aqui é ir para vinhos espumantes, né? Especialmente os espumantes rosés. Se tivermos espumante com uma dosagem um pouquinho maior, ou seja, um pouquinho mais doce, não necessariamente demi-sec, mas pode sim ser demi-sec, não precisa ser doce, mas um brute um pouquinho mais dosado ou um demi-sec vai funcionar bastante bem, até como um coringa de harmonização. Outra alternativa interessante são vinhos brancos. A serem evitados aqui sempre os vinhos tintos, né? Até porque a gente pode usar um pouco da raiz forte, que vai trazer esse toque apimentado, e que pode ser problema, né, com vinhos muito alcoólicos, então evitar vinhos muito alcoólicos. Os vinhos tintos com frutos do mar podem ter problemas, então também evitamos. Então sempre um caminho de vinhos brancos, e vinhos espumantes podem ser boas alternativas. Minha dica aqui especialmente são os espumantes brut, um pouquinho mais dosados, mais frutados, também vão ajudar. Aliás, espumantes brasileiros aqui tendem a funcionar bastante bem por essas características, bem como vinhos brancos brasileiros tende a funcionar bastante bem aqui também, por essa característica, né? Uma boa acidez, fruta e tudo mais. Outro prato bastante considerado assim, bastante romântico, é o fondue. E aqui eu vou falar do fondue tradicional, né? Fondue em francês significa literalmente fundido, porque foi uma criação até de guerra, assim, né? Uma situação de poucos recursos na Suíça, em que as pessoas pegavam os queijos sobrados em casa, fundiam esses queijos e comiam com o resto de pão, né? Daí vem esse prato que hoje, aqui no Brasil principalmente, né, em certos restaurantes, vai ser considerado um prato bastante elegante, né, e muito romântico a ser comido a dois, a ser compartilhado, né, então me refiro aqui ao fundi de queijo, não vou falar de outras adaptações que foram criadas, né, então o fundi
é esse prato em que queijos diferentes são fundidos e numa panelinha, né? E nós vamos usar pão para comer esse queijo. Como um prato de queijo, de novo, a evitar vinhos tintos, vinhos muito encorpados. Até podemos usar alguma coisa, mas podemos ir pelo caminho dos coringas, né? Ou seja, espumante pode de novo ser uma boa alternativa, mas a preferência aqui vai ser mais para vinhos brancos, né? E vinhos brancos que tenham uma boa acidez e não só isso, mas que tenham uma boa acidez e algum corpo, vinhos que tenham uma untuosidade. Assim, a acidez vai contrapor a gordura do queijo, mas a untuosidade vai fazer também uma ligação importante do ponto de vista das sensações de boca, né, das sensações táteis. E com isso nós vamos ganhar ainda mais em boca. E na parte aromática, nós vamos buscar vinhos que tenham aromas amanteigados, aromas lácteos, e aí nós vamos sempre conduzindo aqui para vinhos em geral de Chardonnay, preferencialmente que tenha alguma passagem por barrica. Se tiver batonagem, melhor ainda, porque traz mais untuosidade, mais complexidade, mais aromas lácteos e com isso mais pontes aromáticas, aumentando ainda o prazer dessa experiência. Quem preferir vinhos tintos, já que o fundi é um prato muito ligado ao inverno, a noites mais frias, e muitas vezes nós vamos também buscar vinhos tintos, porque psicologicamente, né, nós vamos querer mais vinhos tintos do que brancos quando estamos em dias mais frios. A alternativa, então, tem que ser um vinho branco, um vinho tinto um pouco mais leve, que não tenha taninos muito duros. Então, buscar variedades como Pinot Noir, Gamay, ou mesmo pode ser Merlot, mas desde que esse vinho tenha uma extração menor, ou seja bem mais redondo, com menos taninos, e buscar fruta e acidez. Assim nós vamos conseguir boas harmonizações. Para quem quiser um jantar um pouco mais clássico, tem diferentes pratos, né? Risoto é um exemplo. A questão do risoto é que nós não conseguimos pensar numa harmonização específica para risoto. Temos de pensar, então, em quais ingredientes foram usados nesse risoto para podermos ter uma boa harmonização. Bueno, se nós tivermos um risoto de frutos do mar, a resposta é fácil: vinhos brancos, né? Vamos evitar sempre vinhos tintos. Pode ter algumas exceções, mas evidentemente, né? Noite do Dia dos Namorados, a gente não quer evitar, principalmente para quem tiver o primeiro jantar de Dia dos Namorados, né? Vai querer buscar as alternativas que mais agradem o par. Então, se a gente sabe que o namorado ou a namorada gosta de risoto e gosta de certos ingredientes nesse risoto, vamos buscar o vinho que vai funcionar melhor, né? Então, com frutos do mar, buscar sempre vinhos brancos. Aí, claro que vai depender muito do preparo, vai depender de outros ingredientes que podem ser usados para buscar o melhor vinho branco possível. Mas tentem sempre fugir de vinhos tintos aqui. Quando nós tivermos o risoto de queijo, de novo, seguimos com vinhos brancos. E aqui vai ser fundamental vinhos brancos com uma boa acidez para equilibrar bem o queijo. Só um cuidado importante: queijo não é todo igual. Então, queijos podem ser muito diferentes, desde muito leves a queijos mais maturados. Normalmente, risoto leva parmigiano, né, ou algum queijo parecido, né, que traz, além do umami, sal e muita potência aromática, então tem que ter cuidado. Normalmente, para esses queijos, vamos buscar vinhos com uma boa potência aromática. De novo, o Chardonnay pode funcionar bem, mas um cuidado, especialmente se forem usados queijos azuis, né? Um risoto bastante conhecido, um risoto bastante apreciado é o risoto, por exemplo, de gorgonzola com pera, né? Então vai ser um risoto com mais potência aromática. Aí nós vamos precisar ainda de vinho branco, mas um vinho branco mais aromático. Vinhos brancos aromáticos significam que os uvas aromáticas, então moscato, gewürztraminer, e como tem a pera com doçura, até um toquezinho de doçura pode funcionar bem. Então vinhos da Alsácia, por exemplo, vinhos alemães podem ser uma boa alternativa. Para risotos de cogumelos, cuidar com o amargor de novo. Nós vamos até buscar um vinho tinto, mas se for um vinho tinto muito encorpado, o amargor pode incomodar. Então, vinhos um pouco mais leves, mas ir ao encontro das pontes aromáticas, ou seja, vinhos que tenham esses aromas terrosos, que lembrem cogumelos. Resposta mais simples aqui: Pinot Noir, né? Pinot Noir
com um pouquinho mais de tempo de guarda, especialmente, vai trazer esses aromas e fazer boas pontes aromáticas. Risoto de frango, rosés e vinhos tintos leves são boas alternativas. E quando leva carne, aí sim nós podemos ir para vinhos tintos com um corpo um pouquinho maior. No caso das massas, vai ser parecido com a ideia do risoto. Nós não conseguimos ter uma harmonização para massa específica. Então, o que vai ser determinante vai ser o molho. Se for uma massa com frutos do mar, novamente, vinhos brancos. Massa ao molho pesto. Sauvignon Blanc é uma boa alternativa, porque o pesto traz aromas herbáceos. E os aromas herbáceos do Sauvignon Blanc vão funcionar bem pela ponte aromática, a acidez vai ser uma boa, e também tem que cuidar que o pesto pode ter problemas de amargor, ou seja, de novo, evitar vinhos tintos aqui. Frango, repete-se a ideia de rosés e tintos leves. Cogumelos, novamente, Pinot Noir complexo é uma boa alternativa. E cuidar quando for molho branco. Molho branco, de novo, exige que nós evitemos vinhos tintos, né? E sempre pensar em pontes aromáticas, porque, de novo, né, molho branco é algo muito genérico que pode ter outros ingredientes envolvidos. Já o molho vermelho, nós vamos ter vinhos tintos com corpo médio e mais frutados. O molho vermelho, ser um molho, simplesmente um molho vermelho, digo um mais simples, né, uma massa de sugo, né, tomate, manjericão, por exemplo, basta, né, um pouquinho de alho, algo assim. Tem que ter só um cuidado que é o seguinte, isso vale para qualquer molho vermelho, mesmo com outros acompanhamentos, para ter esse cuidado. O gosto umami, que tem muito no tomate, tira um pouco de fruta. Então, vinhos mais frutados podem funcionar um pouco melhor. E depois nós vamos ter, claro, massas com carne. E ragu vai ser talvez o maior exemplo, e aí nós vamos buscar então um vinho que tenha um corpo médio mais, dependendo do preparo. Para tábuas de frios, porque essa é uma alternativa boa, né? Você está em casal, não quer cozinhar, não quer ir num restaurante, quer uma coisa mais simples, quer curtir, né, aquele momento com o companheiro, com a companheira, sem precisar cozinhar, sem precisar de grandes preparos, uma tábua de frios é uma boa alternativa. A tábua de frios volta um pouco para a questão do sushi. Nós não conseguimos fazer uma harmonização perfeita, porque na tábua de frios vai depender muito, né, da escolha, mas a gente vai ter embutidos, vai ter queijos, vai ter frutas secas. Então aqui o caminho vai ser coringas de harmonização. Espumante volta a ser uma boa. Os vinhos brancos em geral, mas de novo, vinhos brancos mais frutados tendem bem. Um bom exemplo aqui de um vinho branco são os Rieslings, né? O Riesling renano, ele traz um aroma mais potente, então ele dá conta um pouco de tudo. Se tiver um açúcar residual, vai ser ainda mais interessante para essa compatibilização. E também vinhos rosés tendem a funcionar bem. Ah, mas eu gosto de vinho tinto, posso usar? Pode. Não vai harmonizar perfeitamente, mas na verdade nenhum vinho vai harmonizar perfeitamente. Essas são as dicas só dos que vão funcionar um pouquinho melhor. E para sobremesa, o que eu faço? Bom, depende muito da sobremesa, claro que tem um mundo de sobremesas, mas vamos simplificar um pouco aqui para facilitar as dicas. Sobremesas à base de chocolate, nós podemos ir para vinhos tintos fortificados. Banyuls, da França, vai ser o grande exemplo de vinho que harmoniza com chocolate, mas os vinhos do Porto, especialmente Tony, são boas alternativas. Se eu tenho sobremesas com frutas cozidas, aí nós temos algumas opções interessantes. Nós temos, por exemplo, o moscatel de Setúbal, ou seja, ainda nos fortificados, mas que traz muito aroma de fruta cozida, fruta seca, então pode funcionar bem, e vinhos de sobremesa com uvas botritizadas. Boas alternativas também pelas pontes aromáticas. E no caso de sobremesas com frutas frescas, aí nós temos os moscatéis. Moscato d'Asti, mais clássico, mas o espumante moscatel brasileiro funciona super bem, faz pontes aromáticas maravilhosas e o frescor em boca também vai ajudar. Bueno, essas foram as dicas para o Dia dos Namorados. Quem puder dar preferência para vinhos brasileiros, especialmente vinhos do Rio Grande do Sul, eu apoio essa campanha que está sendo conduzida pelo Concevites para ajudar os produtores aqui do Rio Grande do Sul, que ainda está sofrendo consequências das fortes chuvas, das inundações, dos deslizamentos, e todos os gaúchos precisam dessa ajuda. Muito obrigado. Para comentários e dúvidas, deixem aqui. Não esqueçam de curtir o vídeo e seguir o canal. E feliz Dia dos Namorados para quem for aproveitar.